Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Terapri. Neste canal compartilho com vocês vivências, aprendizados, conhecimentos adquiridos ao longo desse 1 ano e meio no qual venho enfrentando o endividamento. Hoje eu quero conversar algo super sério, sabe? Uma conversa assim franca, honesta e muito pé no chão também. Eu quero falar com você sobre uma fase da minha vida em que eu funcionava no limite. E essa fase durou muitos anos, viu? Não foi algo assim de meses, não. Foi algo de décadas. 2 décadas, eu diria. Ok? Foram 2 décadas exatamente. Então, antes de chegar na pessoa que sou hoje, ó, gente, eu vou dar uma olhada aqui, porque vocês sabem, né? Eu primeiro escrevo tudo, faço meu roteirinho aqui com vocês e tenho tudo em mente, sei que o que quero dizer, mas para eu estruturar melhor o pensamento, para eu não me repetir, para eu ser mais fluente aqui no meu papo com você, eu preciso dar uma olhada aqui, volta e meia, na minha cola, tá bom? Então vamos lá. Antes de chegar à pessoa que sou hoje, alguém que ainda está em processo de evolução, de crescimento pessoal, de equilíbrio emocional, de N coisas, tá? Mas antes de ser essa pessoa que hoje se considera alguém emocionalmente saudável, com uma personalidade saudável, eu fui essa pessoa que vivia na borda, ok? Então, eu vivia no que hoje eu consigo enxergar como uma verdadeira lógica borderline. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas é meio pesada, né? Ela é um transtorno de personalidade. E quero dizer aqui, deixar bem claro, já nesse início, né, que eu não sou psicóloga, não sou médica, não sou especialista em saúde mental, não sou nada disso. Porém, assim, eu não estou aqui para dar diagnóstico nenhum, por favor, não é nada disso. O meu objetivo é apenas lançar a luz sobre comportamentos e sentimentos que eu vivi na minha pele, na própria pele, e que durante muito tempo, mas muito tempo, foram 2 décadas, como eu já falei, me fizeram ultrapassar todos os limites possíveis e imagináveis do meu corpo, da minha mente, da minha saúde financeira, de tudo, todas as minhas áreas, ok? Então, quando a gente pesquisa sobre esse assunto, esse tema, né, da personalidade borderline, a palavra central que costuma aparecer é a instabilidade. Eu, antigamente. Então, é essa oscilação extrema de humor, a impulsividade, a intensidade nos relacionamentos e uma sensação constante de que tudo vai do 8 a 80 assim, em segundos. E volta do 80 para o 8 assim também. É muito insano. Então, a pessoa sente tudo numa frequência extremamente ampliada. A sensação que eu tinha, gente, era como se eu estivesse vivendo a flor da pele. Para tudo, com todos. Tudo era muito emocional. Tudo transbordava em mim, sabe? E eu sofria muito com isso. E então, durante um período da minha vida, esses 20 anos, eu comecei a estudar eu sofri muito, então eu comecei a estudar sobre esse assunto. Agora, né, depois de afastada, eu comecei a me perceber e buscar muita coisa. Então, eu cheguei até a desconfiar se eu não tinha esse transtorno aí, porque muita coisa na minha conduta ultrapassava completamente a borda do que era saudável, sabe? A borda do equilíbrio social, a borda do respeito aos meus próprios limites, aos limites dos outros. Era algo completamente exagerado, insano. E eu era, literalmente, gente, uma bomba relógio. Uma pessoa que, sem perceber, entrava num ciclo de autodestruição completa, total e absoluta, desde a hora de acordar até a hora de ir dormir. E o mais doloroso de tudo é que eu não fazia isso por mal, muito pelo contrário. Eu fazia tudo isso tentando fazer tudo dar certo. Minha casa funcionar, minha relação funcionar,
trabalho dar certo, mas não conseguia. Era de uma impulsividade, eu atropelava as pessoas. Fazia isso. E o meu foco era sempre assim: eu preciso ser mais tranquila, menos rigorosa, menos impulsiva. E não conseguia, não conseguia, sabe? Então eu queria fazer dar tudo certo e não conseguia. E me destruía, sabe? Tentando consertar as coisas, é, tentando segurar o mundo nas costas, acreditando que a única forma de fazer a vida funcionar era na base da força, do desespero, da intencionalidade extrema. E, gente, se tem uma coisa que a gente precisa na vida é leveza. É leveza, é entendimento, paciência, tranquilidade. Eu tinha sempre essa voz tranquila, né? Aparentemente tranquila, um jeito de falar mais calmo, mais doce. Eu sou uma pessoa extremamente doce, apesar dessa minha postura antigamente. Mas eu fazia tudo ao contrário. Sem que eu notasse que eu estava pisando no meu próprio rabo, sabe? Muito complicado. Então, eu quero falar com você agora sobre o que essa lógica toda tem a ver com o dinheiro. Como que o dinheiro consegue entrar nessa história toda? E aí, gente, a verdade é que a nossa vida financeira nada mais é do que um reflexo do nosso estado emocional, concordam? Ontem eu falei com vocês a respeito das amizades, das relações, de quem você tem mais próximo a ti, e o quanto esse ciclo, essa ambiência afeta o seu dinheiro. Imagina quando você é o problema. Imagina quando você é a questão a ser alterada, resolvida e às vezes até excluída para que a sua situação financeira melhore, né? Como que uma pessoa impulsiva, uma pessoa que se auto-implode consegue arrumar, cuidar da sua situação financeira? Infelizmente ela não consegue. Muito pelo contrário, ela só se atrapalha mais, cava mais o buraco, afunda mais, se endivida mais. Não é verdade? Então, e viver nessa lógica no campo financeiro é algo devastador. Completamente devastador. Funcionar assim com as relações e as finanças é complicadíssimo e significa viver no impulso da emergência. O dinheiro vira um anestésico ou até mesmo uma ferramenta de apagamento de incêndios. Pode ter certeza. É muito triste. Se eu estou mal, eu recorro a algo para fazer algo que gaste. Às vezes uma compra, às vezes um passeio, né? Se eu estou bem, eu assumo uma dívida irresponsável, não é? Sem medir consequências, sem saber como vai ser amanhã, como que vai ser o futuro. Era assim que eu fazia, ok? Então, não que eu tenha me endividado só com isso, eu me endividei também com questões bancárias, né? Eu ainda vou falar com vocês a respeito disso. O servidor público, ele tem uma oferta de crédito muito grande. Então, isso também ajudou. Ajudou ali o meu jeito impulsivo de ser com essa grande oferta para servidor público, especialmente com consignados, né? Empréstimos consignados. Vamos falar sobre isso em outros vídeos, ok? Então, a ilusão da resolução imediata é a busca por soluções mágicas ou extremas, né? Então, assumir compromissos financeiros incompatíveis com a realidade que se tem, só para dar a sensação imediata de que, eu resolvi o problema. Para logo, gente, logo mais, logo em seguida, perceber que, na verdade, eu tinha criado outro problema. Muitas vezes, 3, 4, 5 vezes maior do que aquele que eu tinha. Olha só, então eu tinha aquela sensação de enquanto mais eu me movimentava, mais eu afundava. É muito triste, é muito complexo também, muito complexo, porque dentro disso tem tantas camadas, tem, sabe, a culpa, tem aquela tentativa de acertar, tem
o erro que você vê acontecer e as pessoas também funcionando de um jeito que você não queria, mas elas funcionam desse jeito porque você está irradiando essa energia e as fazendo se comportar dessa maneira com você, porque você está sendo você naquele desespero, sabe? No modo desespero. Terrível, é terrível. Então o ciclo da culpa, do desespero é gigante para essa pessoa. Foi para mim, né? Eu espero que você não esteja passando por isso. Mas que se você conhecer alguém nessa situação, seja solidário, porque essa pessoa está perdida. Essa pessoa está precisando de ajuda. A pessoa atua no impulso, ultrapassa a borda, acumula dívida, entra em pânico, se pune. Tudo isso que eu já falei aqui, né? E essa punição muitas vezes gera mais ansiedade, que por sua vez gera mais decisões financeiras equivocadas. Olha só que bololô! Olha só que combo isso, né? E a dificuldade financeira e o acúmulo de dívidas não foram apenas um detalhe na minha história. Não foram. Foram o estopim do problema, né? Então foi o momento em que a conta chegou. Não só a conta bancária, mas também a conta emocional. Foi o choque de realidade de ver, né? Que olhar tudo que eu fiz e esse choque de realidade que me fez ver que continuar operando naquela borda seria o pior para mim, me levaria completamente à ruína total e absoluta. Então, lidar com esse choque foi doloroso. Muitas vezes é até hoje, mas eu precisei romper com esse ciclo, fazer uma virada de chave, sabe? E começar uma reconstrução. Foram 20 anos. É muito difícil mudar, porque assim, a gente muda rápido aqui. Uma ideia. Se você tem uma ideia, amanhã eu não vou parar de comer fritura, amanhã eu vou parar de comer fritura, vou começar a me exercitar. Mudamos a ideia. Mas e a prática? E o dia a dia? E a rotina? A gente consegue assim? Não. Então é nessa luta que eu estou. Romper com esse ciclo não acontece do dia para a noite, não é assim fácil, assim, não. Não existe uma pílula mágica, sabe? Foi preciso encarar uma caminhada gigantesca, já falei para vocês, estou nisso há 1 ano e meio, não é fácil viver cada dia desse 1 ano e meio. É uma jornada que ainda estou pisando todos os dias. Eu acredito que eu vou levar aí muito mais tempo. Mas eu tô feliz. Feliz por ter me conscientizado, feliz de olhar a Priscila que sou hoje e a Priscila que eu era há 2 anos. Nossa, eu sou outra pessoa. Para sair dessa lógica, eu precisei entender que fazer dar certo não significa se destruir no processo. Olha como isso é poderoso, meus amigos. Isso é muito bom. Que ter uma vida financeira saudável exige, antes de tudo, uma mente disposta a aceitar limites, a esperar o tempo das coisas, a planejar em vez de reagir às emoções, ok? Então, tudo isso eu aprendi, olha, na vida. Quando o banco bloqueou minhas contas, quando eu fiquei com dificuldades aqui em casa, dificuldades para o básico para os meus filhos, quando eu vi que mesmo recebendo muito bem por ser servidora pública 2 vezes, eu não tinha R$ 1 na minha conta, porque os bancos ficavam disputando o meu salário ali, por causa das bobagens que eu fiz, entende? Então é muito louco. Hoje eu olho para trás sem nenhum vitimismo. Não tô falando aqui com você me dizendo, que coitadinha que eu fui. Os bancos, não. Nenhum banco veio aqui dentro da minha casa me tirar daqui, me fazer ir até lá e assinar um contrato. Não. Muito embora eles tenham a culpa deles, e isso eu não tiro, eu tive a minha parcela gigantesca de culpa nesse meu endividamento. Então, eu não uso essa fase como desculpa, mas como um aprendizado. É isso. Porque também, gente, se a gente passa por tudo isso e fica só com a parte da dor, a gente não avança nada.
Porque aí a gente fica na culpa, na autoflagelação, e eu passei um bom período nesse lugar aí. É uma masmorra, é um umbral, sabe, em vida. Não desejo pra ninguém. E eu reconheço que a Priscila daquela época sofreu muito. E eu a reconheço com muita compaixão, sabe? Eu a recebo, a reconheço, eu a aceito com muita compaixão, porque ela fez o que sabia fazer com as ferramentas que ela tinha naquele momento, né? E hoje eu reconheço que estou numa estrutura emocional, uma estrutura de personalidade muito mais saudável, com firmeza de quem aprendeu a respeitar os seus próprios limites, os limites das outras pessoas, né? E não ultrapasso mais essas bordas tão importantes, sabe? Não ultrapasso mais. Então, se você está assistindo a esse vídeo, se sentiu o seu coração apertar porque se reconheceu nessa descrição, né? Se você sente que acorda e dorme sendo uma bomba relógio, tentando apagar o fogo das dívidas com as próprias mãos, com a própria gasolina do teu corpo, das tuas ações, do teu desespero, eu quero te dizer uma coisa. Existe um caminho de volta. Olha, gente, existe um caminho de volta. Eu estou trilhando esse caminho. Você não precisa continuar ultrapassando a sua borda. É possível aprender a construir limites, reorganizar a sua vida financeira, sem se destruir e trocar a impulsividade pela consciência. É uma construção, mas é possível. A mudança de personalidade e de hábito dá um trabalho absurdo, absurdo, absurdo. Dói, 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 dói. Exige muita constância. Eu tenho recebido ajuda psiquiátrica, psicológica, medicamentosa e eu sou extremamente colaborativa com o meu processo. Faço atividades físicas regularmente, tento fazer sempre. E a paz de viver fora do estado de emergência vale cada passo. Isso me emociona. Por hoje é só, um grande beijo e até o próximo vídeo.